Há poucas horas, o presidente Trump convocou mais uma reunião de gabinete. E, como sempre, perguntaram a ele sobre o que está acontecendo com a guerra no Irã. Estamos perto de um acordo negociado? O lado iraniano concordou com alguma coisa? Estamos prestes a voltar à guerra? Enfim, todas essas perguntas de sempre. Mas, por trás de tudo isso, existe a questão central sobre a qual toda a economia americana depende: mercados baratos e grandes quantidades de energia. E tudo isso está sendo afetado pelo que está acontecendo agora no Golfo Pérsico, especialmente no Estreito de Hormuz, como consequência dessa guerra. Agora, o mercado tem se comportado de maneiras bem peculiares, de um jeito que não víamos antes, principalmente porque não está refletindo os fundamentos que estão em jogo. Nem o fato de que uma parte significativa do petróleo, do gás e de outros derivados do mundo está bloqueada de sair pelo Golfo. Mesmo assim, isso não parece estar afetando os mercados, nem o nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos, como seria de se esperar. O problema é que essa situação não vai durar muito tempo. E o que estamos tentando fazer é cortar o papo furado e as declarações de muitos apoiadores do governo para entender o que realmente está acontecendo na prática. E o mais importante, o que a gente pode esperar daqui para frente. E hoje não tem ninguém melhor para conversar sobre isso. Pela primeira vez no nosso programa, um velho amigo meu, alguém que conheço há muitos anos, o Art Berman. Ele é geólogo, consultor de energia e muito ativo e produtivo no X. Muita gente presta atenção nas análises dele, inclusive o comentarista Steve Jeremy, que participa bastante do nosso programa e tem uma grande admiração por você. Então, antes de mais nada, Art, seja bem-vindo ao programa. É um prazer ter você aqui. Poxa, muito obrigado pelo convite. E sim, o Steve é um amigo em comum e eu acho que é alguém que nós dois respeitamos muito, por vários motivos. Sim, por muitos motivos mesmo. Olha, um dos outros motivos pelos quais eu estou muito feliz de ter você aqui é que durante toda a sua carreira, você representou exatamente o que a gente tenta fazer aqui no programa. Não se deixar intimidar e não abrir mão de dizer a verdade. Não importa o que as pessoas pensem. E olha, como a gente precisa disso hoje em dia. Vamos começar mostrando o que o presidente Trump disse sobre o petróleo há poucos minutos, na reunião do gabinete. Os Estados Unidos têm tanto petróleo que somos exportadores de petróleo. Então temos petróleo de sobra. Somos muito sortudos. Fomos abençoados com a melhor porção de terra do mundo, nesse sentido. E temos mais do que qualquer outro país. E agora, quando você soma a Venezuela, nós temos, eu diria, cerca de 64% do petróleo do mundo. E, aliás, estamos nos dando muito bem com a Venezuela. O país está sendo administrado de forma realmente excelente. As grandes empresas estão entrando lá. Vai ser algo incrível, porque eles também, assim como nós, são muito abençoados nesse aspecto. Mas nós temos uma energia natural que nenhum outro país tem. Temos mais do que qualquer outro. Então, isso é realmente um problema mundial, porque a maior parte do mundo não tem isso. E nós estamos disponibilizando. Então vamos dar uma olhada nisso primeiro, porque ele fica dizendo algo tipo: olha, sabe de uma coisa? Nós somos independentes em energia. Ele repetiu isso várias vezes. Temos petróleo de sobra. Ele acabou de dizer, tá aí. Então, segundo ele, não precisamos nem nos preocupar com isso. Eu vou falar da questão da Venezuela separadamente. Mas o que você responde quando ele diz, sim, temos petróleo de sobra, então não me importo muito com o que acontece no Golfo? Uau, é até difícil saber por onde começar. Primeiro de tudo, dizer que a gente tem mais petróleo do que qualquer outro país. Isso é claramente falso. Estados Unidos e Venezuela juntos têm 64% do petróleo do mundo? Absurdo. Tudo que sai dessa administração quando o assunto é petróleo e energia, que talvez não seja a única coisa que eu entendo, mas é a que eu entendo melhor,
É simplesmente, olha, eu quero tomar um pouco de distância aqui. Eu não quero chamar de mentira, mas é tão perto disso que é basicamente falso. É completamente, totalmente, indefensavelmente falso. Ponto final. Mas respondendo à sua pergunta sobre a quantidade de energia, bom, ele tem razão em um ponto. Os Estados Unidos são, digamos assim, abençoados. A gente tem muitos recursos naturais. We have a lot of natural resources. That's one of the reasons that the United States is a great Esse é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos são uma grande potência no mundo de hoje. Não é só por causa do petróleo e do gás natural, mas também pelos recursos hídricos. A gente poderia entrar numa longa discussão sobre todos os motivos estratégicos que fazem dos Estados Unidos o que eles são. Então, eu não quero discordar dele, porque, de modo geral, eu até concordo. Dito isso, porém, primeiro de tudo, numa economia globalizada, ninguém está imune a nada. Quer dizer, isso é simplesmente absurdo. Se os Estados Unidos fossem uma ilha econômica e cultural totalmente autossuficiente, que não comercia com ninguém, que não participa da política global, aí sim a gente poderia começar a analisar quais partes do argumento dele ainda não funcionam, e são várias. Mas como não é esse o caso, é absurdo até ter essa conversa. It's ridiculous to even have this conversation. I mean, so, for instance, quer dizer, por exemplo, se Estados Unidos dependem da prosperidade de outros países por causa do comércio, então se esses outros países estiverem em situação desesperadora por causa da escassez de petróleo, isso obviamente afeta os Estados Unidos. Não é preciso ter um diploma em economia para entender isso. E aí as declarações absurdas que ele faz passam a impressão de que isso não é verdade. Agora, é verdade que os Estados Unidos seriam um pouco menos afetados pelo que acontece no Golfo Pérsico do que outros países? A resposta é, em parte, sim. A gente recebe algo em torno de 10% do nosso petróleo de lá. Então, isso é bem melhor do que a situação de muitos outros países. Mas 10% ainda é uma fatia considerável. countries, but 10% is a fair chunk, okay? So we're not... And I wonder if that's going to surprise E eu fico pensando se isso vai surpreender muita gente. E queria saber se você pode responder, porque existe esse mantra que o Congresso repete há muito tempo, de que os Estados Unidos são independentes em energia, que a gente não precisa de nada de ninguém. Mas se 10% do nosso petróleo vem do Golfo Pérsico, isso não me parece exatamente independência. Você pode explicar para a gente o que de fato a gente tem e o que não tem? Well, let me just make it real simple for you, Danny. Olha, deixa eu simplificar para você, Daniel. Os Estados Unidos importam 6,5 milhões de barris de petróleo por dia, de algum lugar. Agora, por que, em nome do bom senso, um país que se diz independente em energia importaria mais petróleo por dia do que toda a Europa consome em um dia? A gente podia encerrar a conversa aqui. É absurdo. Mas enfim, o que eles estão falando é de energia líquida. E o que isso quer dizer? Net energy. What does that mean? That means if you take all the oil... Isso quer dizer o seguinte, se você pegar todo o petróleo, o gás natural, os produtos refinados, o carvão, a eletricidade e o que mais quiser incluir, e disser, tá bom, vamos somar todas as exportações e todas as importações de tudo isso, convertendo cada uma dessas coisas para uma unidade comum, pode ser barris equivalentes, joules, unidades térmicas britânicas, o que for, e fizer uma espécie de balanço contábil disso, o resultado vai mostrar que somos, por uma margem bem pequena, exportadores líquidos de energia no total. Mas se a gente falar especificamente de petróleo, aí não. A gente não é exportador. Exportamos cerca de 4 milhões de barris por dia e importamos 6,5 milhões. Então, na análise mais simples, somos importadores líquidos de mais ou menos 2,5 milhões de barris de petróleo cru e condensado por dia. 2.5 million barrels of crude oil and condensate per day. So, I So mean, now, what the about statement President is... Trump's? Então quer dizer, e aquela declaração do presidente Trump, 1 ou 2 semanas atrás, quando ele se gabou dizendo que todos aqueles superpetroleiros vazios e outros navios tanque que estavam indo para o Golfo Pérsico agora estão chegando em vários portos americanos, enchendo tudo e fazendo o país ganhar muito dinheiro. Como é que isso está funcionando, afinal? Hand over fist with a lot of money. How is that working? Well, it's not working too great, but
Bom, não está funcionando muito bem, mas em que negócio os petroleiros estão? Eles estão no negócio de transportar petróleo. Então, se a maior parte do petróleo do mundo não está disponível no Golfo Pérsico, qualquer navio-tanque vazio que exista por aí, e tem muitos nesse momento, precisa encontrar uma carga em algum lugar. Caso contrário, eles perdem dinheiro e muito rápido. Então, eles vão para onde quer que alguém esteja disposto a vender um barril de petróleo. Agora, isso não quer dizer que eles consigam revender esse barril em outro lugar, mas pelo menos tem uma carga. E convenhamos, é melhor do que ficar sem nenhuma. Certo, então esse é o primeiro ponto. Mas o mais importante que as pessoas deveriam se perguntar é: por que exatamente a gente exporta 4 milhões de barris de petróleo por dia e importa 6 milhões e meio? Por que não ficamos simplesmente com tudo o que temos? Não exportamos nada e ficamos quase independentes em energia, como algumas pessoas acham que já somos. A resposta é que o tipo de petróleo que os Estados Unidos produzem é o tipo errado. Nem todo petróleo é igual. Surpresa, né? Não é tudo a mesma coisa. Quer dizer, por exemplo, não. E na verdade, você diz que isso é uma surpresa. E é mesmo para muita gente. No, and actually, you say that's a shock. That is a shock to most people. Se você gosta de beber álcool, muita gente acha que todo tipo de óleo é igual. Oil is oil. So, Então o que é agora? Não estou te ouvindo. uh, Gary, do you have any? Gary, você tem alguma ideia? Tá me ouvindo, Gary? Ainda não? Tenho certeza de que dá pra cortar essa parte, né? Isso aqui tá ao vivo mesmo. Gary, você tá me ouvindo? Gary, can you hear me? Não, tá tudo bem, você não mudou, Daniel. Oh, okay. Ok, eu tô ouvindo ele. Você tá ouvindo o Gary? Can you hear Gary? No mapa, me sigo ouvir ele. E quanto a você tá me ouvindo, Art? Estou te ouvindo bem, sim. That's very strange. Ok, isso é muito estranho. Eu nem sei como isso é possível. Sério, eu nem sei o que fazer com isso, I Gary. don't even know what to do with that, Gary. Tudo bem, você pode tentar sair, deixar o seu estúdio e depois voltar. Okay, I'll continue. Certo, eu vou continuar. Enquanto isso, se você puder perguntar pra ele sobre a última questão que eu acabei de fazer, seria ótimo. What does it mean that all O que significa dizer que nem todo petróleo é igual? O que o Daniel está perguntando é isso. O que quer dizer que nem todo petróleo é igual? Você pode explicar pra gente, de forma simples, quais são as diferenças? É sim, mas eu acho que a gente precisa resolver esse problema técnico. Então, o Daniel tá saindo e entrando de novo. Então espero que isso resolva o problema do lado dele. Certo, então vamos imaginar o seguinte: você quer beber alguma coisa com álcool e eu pergunto, tá, mas o que você quer beber? Eu tenho cerveja, tenho vinho, tenho whisky, tenho tequila, tenho de tudo um pouco. Aí você diz, eu só quero ficar bêbado. Entendi. Ou seja, você não quer cerveja nem vinho, você quer um Jack Daniels com 100 graus de álcool, certo? É isso que você quer. Pois bem, o que os Estados Unidos têm é uma cerveja de 3,2. Então não é isso que você quer. Você quer o Jack Daniels de 100 graus, que dá para conseguir no Golfo Pérsico e em certos tipos de petróleo bruto russo. Mas não é isso que os Estados Unidos produzem. Agora, esse é um exemplo meio grosseiro, sem trocadilho, mas serve para ilustrar o ponto. O tipo de petróleo que a gente produz aqui nos Estados Unidos é o que chamamos de petróleo leve. É mais ou menos como uma cerveja leve. O petróleo ele cozinha dentro da terra. E quanto mais fundo ele está enterrado, maior é a pressão, maior é a temperatura, e mais as partes pesadas desse petróleo acabam sendo destiladas. O que sobra é um petróleo cru bem leve, ótimo para fazer coisas como gasolina, insumos petroquímicos e plásticos. Mas ele não serve para produzir coisas como diesel, combustível de avião ou querosene. Então, o que acontece é o seguinte. E não é só o xisto. Isso vale praticamente para todo o petróleo dos Estados Unidos. É uma questão geoquímica. Tem a ver com o estágio de cozimento que o petróleo americano passou. Não é porque vem do xisto ou de outro tipo de formação. Agora, não é 100% verdade, mas é 90% verdade.
Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: a gente produz mais petróleo leve do que consegue usar, porque precisamos fabricar outras coisas além de gasolina e insumos petroquímicos. Então, a gente vende esse excedente para outros países, a gente exporta, e para compensar o petróleo mais pesado que não temos, compramos de outros fornecedores. Agora, todas as nossas refinarias foram projetadas desse jeito. Não é algo que dá para simplesmente apertar um botão e dizer, não queremos mais fazer isso. Foi uma decisão intencional. Esse modelo foi adotado e mudou há uns 50 anos, quando o diesel se tornou o produto refinado mais importante do mundo. E, aliás, o mundo funciona à base de diesel. Claro, é uma forma simplificada de dizer, mas estamos tentando destacar um ponto muito importante aqui. Quer dizer, o diesel, aliás, você está me ouvindo agora? Estou te ouvindo bem, Daniel. By the way, can you hear me now? I hear you fine, Danny. Okay. Certo, muito bem. So, all of the transport in the world. Todo o transporte do mundo, navios, trens, caminhões, funciona com diesel. Toda a mineração, toda a extração depende de diesel. Toda a perfuração de petróleo usa diesel. O diesel é como a hemoglobina da economia global. E o que eu acabei de dizer é que o petróleo dos Estados Unidos não é muito bom para produzir diesel. Então, se alguém quiser argumentar que os Estados Unidos são energeticamente independentes, mas não conseguem produzir diesel, que é a hemoglobina da economia global, aí sim a conversa fica interessante, porque desse jeito não vai funcionar. Isso simplesmente não vai funcionar. E qual é a porcentagem da matéria-prima que usamos para produzir o diesel? Que parte disso vem do Golfo Pérsico? Pelo que eu entendo, uma boa parte também vem da Venezuela. Tá certo? Certo, eu não quero complicar demais. 3/4 do petróleo que os Estados Unidos importam vem do Canadá, certo? E o petróleo do Canadá é praticamente o oposto do petróleo dos Estados Unidos. Ele é super pesado. Então o Canadá, a maior parte do petróleo dele, todo o material mais leve já foi consumido por bactérias e micro-organismos, porque a maior parte fica na superfície. É o que chamam de areias betuminosas. Eram campos de petróleo antigos que, com o tempo, vazaram até a superfície e acabaram se solidificando. Eles meio que congelaram e as bactérias agiram sobre eles por centenas de milhares, talvez milhões de anos. Então todo o material leve foi consumido pelas bactérias e o que sobrou é piche. Por isso também são chamados de areias betuminosas. Certo, a Venezuela é exatamente a mesma coisa. Então, de um jeito curioso, o petróleo canadense e o venezuelano, sozinhos, não servem muito bem para nada. Já o petróleo dos Estados Unidos, que é o oposto, bem leve, é bom para algumas coisas, mas não para tudo. E aí dá para dizer que juntos é como se fosse uma combinação perfeita. Se a gente mistura o petróleo pesado do Canadá, principalmente, e um pouco da Venezuela, com o petróleo leve dos Estados Unidos, e coloca tudo isso numa refinaria, aí sim sai um produto que é necessário e útil. Agora, não é tão simples assim. Não dá para simplesmente jogar tudo num liquidificador, sacudir e dizer, pronto, tá aqui o seu martini. Você quer que misture ou agite? Não, não é nada simples assim. Na verdade, o petróleo pesado do Canadá e da Venezuela precisa ir para uma parte completamente diferente da refinaria. Ele passa por processos totalmente diferentes. Tem que passar por conversores catalíticos, hidroquebradores e um monte de outras coisas. Porque basicamente você precisa pegar aquele piche e adicionar para, digamos assim, melhorar o produto. Então, é preciso juntar o hidrogênio com o carbono para enriquecer a mistura até o ponto em que ela possa realmente gerar diesel, combustível de avião e querosene. Porque no estado natural, esse petróleo não serve para nada, a não ser para asfaltar uma estrada. Tô falando sério. Não quero sobrecarregar você nem o público com detalhes técnicos, mas para deixar claro, o nome das refinarias que o mundo usa, inclusive os Estados Unidos, é refinarias complexas. E é justamente por esse motivo.
Certo. Isso é muito importante de entender, e eu agradeço por você ter destacado isso, especialmente quando comparou com o caso do Jack Daniels e tudo mais. Assim fica bem mais fácil de compreender. Vamos dar uma olhada em outra coisa aqui. Acho que foi há mais ou menos um mês, talvez 3 ou 4 semanas, quando parecia que as coisas não iam bem na guerra com o Irã. O preço do petróleo chegou a, se não me engano, $119, mais ou menos. Depois aconteceram várias coisas e ele acabou se estabilizando por um bom tempo em torno de $100. Mas agora, como parece, ou pelo menos é o que estão dizendo, que estamos chegando perto de um acordo negociado, que aliás foi cancelado de novo hoje, temos aqui o Sr. Kevin Hassett, diretor do NEC da Casa Branca, dizendo que em breve, na verdade dentro de um mês, talvez até menos, o preço vai cair para abaixo de $85 o barril. E ele disse o seguinte, na Fox News, se não me engano. Assim que os estreitos forem reabertos, os preços da energia vão despencar como nunca se viu antes. Tem muito petróleo parado no Golfo. Há uma capacidade excedente enorme na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, então os preços devem cair muito, muito rápido. E como a inflação básica mal se mexeu por causa dessa situação temporária, eu espero que esse grande choque positivo de oferta acabe superando o impacto do petróleo. Um choque positivo de oferta está chegando. Olha, isso é interessante. Muitos especialistas com quem a gente conversou, o Chris Martenson, por exemplo, disseram que isso levaria de 6 a 8 meses, no melhor dos cenários, para se resolver antes de voltar a algo próximo do normal, depois que tudo realmente reabrisse. Mas agora ele está dizendo, não, cara, no mês que vem já vamos estar bem. Será que ele está certo? Isso é uma mentira descarada. Nada do que o Kevin Hassett acabou de dizer é verdade. Pelo menos não existe nenhum especialista em energia com credenciais de verdade, e eu conheço muitos, que concordaria com qualquer coisa que ele acabou de falar. Então esquece o que o Art Berman acha. Esquece o que o Chris Martenson acha. Entra no X e procura meia dúzia ou uma dúzia de especialistas sérios em energia, inclusive de bancos centrais, que normalmente estão um pouco atrasados nas análises. E todos eles vão dizer a mesma coisa. Não, tudo que ele acabou de dizer está errado. Não é verdade. É completamente falso. Quer dizer, você sabe, esse cara, eles colocam ele para falar sempre que precisam de uma ajudinha. Acho que eles não conseguem fazer do Mark Zuckerberg a forma de vida sintética deles, porque ele não trabalha para eles. Então, colocam o Kevin Hassett lá, programam o cara para dizer alguma coisa que provoque uma reação em alguém. E aí todo mundo fala, ah, ótimo, não temos com o que nos preocupar. Isso é um absurdo, completo absurdo. Mentira. Nada do que ele disse é verdade. O petróleo não vai subir rapidamente para $80. O petróleo nunca mais vai chegar a $80. Que tal essa afirmação categórica? Pode até bater em 80 por um dia, ou por uma semana, ou algo assim, mas eu ficaria surpreso se o preço médio mensal do petróleo voltasse a $70 ou $80. Aconteça o que acontecer no Estreito de Hormuz. Uau, o que te faz dizer isso? Porque essa é uma afirmação bem ousada. Porque, antes de tudo, o Estreito de Hormuz nunca mais vai ser reaberto. Ponto final. Isso simplesmente não vai acontecer. E é preciso pensar bem nisso. Quer dizer, você tem experiência militar. Se você conquista a colina que controla tudo ao redor, você entregaria ela de volta? Eu não entregaria. Nem eu. E com certeza não sem arrancar bem mais do que uma libra de carne do meu adversário. Eu ia querer uma tonelada. Veja, houve civilizações inteiras, em lugares como a Mesoamérica, que prosperaram porque controlavam uma curva de rio. E cobravam pedágio de todo mundo que subia ou descia o rio para passar por aquela volta. E se alguém não pagava, eles pegavam arcos, flechas, espadas, o que tivessem, e botavam o pessoal para correr. Bows and arrows and their swords or whatever, and they chased them off. Okay, so that's what
Então é isso que essa grande guerra fez pelos Estados Unidos e pelo mundo ocidental. A gente perdeu o ponto de estrangulamento energético mais importante do planeta. O Irã tem esse controle agora, e dá para discutir em detalhes o que significa eles terem isso. Não é exatamente como um pedágio numa rodovia, mas eles conseguiram algo que jamais imaginaram, nem em 1 milhão de anos que teriam. E agora tem. Então, se não houver mais nada para discutir do ponto de vista militar, os Estados Unidos e o Ocidente sofreram uma derrota gigantesca, porque o Irã agora é, na prática, o país mais poderoso do mundo, coisa que não era antes da guerra. E tem muita gente que diz, mas nós destruímos boa parte da marinha deles, da força aérea, da infraestrutura e por aí vai. E eu tenho certeza de que parte disso é verdade. Quer dizer, o Irã nunca teve uma força aérea de verdade e também nunca teve uma marinha de verdade. Então, quando o Trump aparece e diz que destruímos toda a marinha e toda a força aérea deles, bem, se eles nunca realmente tiveram uma, então não estamos falando de muita coisa aí. Mas, de novo, do ponto de vista militar, se eles são capazes de lançar drones, mísseis balísticos, antinavio e mísseis balísticos de longo alcance quando quiserem, então quem se importa se eles têm uma força aérea ou uma marinha? Quer dizer, o nome que a gente dá para isso não importa. Se eles conseguem neutralizar os nossos melhores esforços contra eles, então não importa como você chama. Eles são uma força oponente eficaz, e é isso que eles são. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te mostrar mais um trecho da coletiva do presidente Trump que aconteceu hoje à tarde, durante a reunião do gabinete. Ele está falando sobre o Estreito de Hormuz. O Gary é quem menciona Trump-Oman nesse comentário. Me diz uma coisa, como é que isso vai ser recebido por quem entende da indústria do petróleo e sabe o que é real? Tudo o que você acabou de dizer e o que isso vai significar, porque é assim que ele está apresentando a situação para o público americano. Você aceitaria um acordo de curto prazo que permitisse ao Irã e ao Omã controlar o estreito e eles teriam que abri-lo imediatamente? Ou você aceitaria que isso acontecesse ao longo de um certo tempo? Não, o estreito vai continuar aberto para todo mundo. E quem controlaria isso? São águas internacionais. Ninguém vai controlar. A gente vai ficar de olho, vamos monitorar, mas ninguém vai controlar. Isso faz parte da negociação que a gente tem. Eles gostariam de controlar, mas ninguém vai controlar. São águas internacionais, e Oman vai se comportar como todo mundo. E se não, a gente vai ter que atacar. Eles entendem isso. Vai ficar tudo bem. Então, você acabou de explicar de um jeito bem claro que não, quem manda ali são eles, no seu jeito de dizer os iranianos, e eles não vão abrir mão disso. O presidente vai dizer o que quiser. Se a gente pudesse fazer isso, já teria feito nos primeiros 40 dias. Mas não dá. Agora, quando ele fala com tanta confiança assim, o que será que a indústria do petróleo pensa quando ouve isso? A interpretação mais generosa que eu posso dar aqui é a seguinte, e eu já mencionei isso antes. O Estreito de Hormuz não pertence a eles. Não é como se fosse um pedágio do Irã. O que eles fizeram foi criar um nível de risco e de instabilidade tão grande que ninguém se arrisca a passar um navio por ali. Nenhuma seguradora aceita cobrir um petroleiro que atravesse aquela área. Ninguém quer assumir esse risco. Então, na prática, eles controlam o Estreito de Hormuz por meio da própria interrupção. O presidente pode dizer que é uma via marítima internacional, e ele está certo ao dizer isso. Mas se ninguém consegue fazer um petroleiro passar por lá, o que isso muda? Não importa o nome que se dê. Se o petróleo não consegue passar, o estreito está fechado. E é simplesmente isso. Então vamos voltar um pouco. Vamos imaginar o cenário mais otimista possível, quero dizer, o mais incrivelmente otimista,
em que de alguma forma nós, os Estados Unidos, junto com nossos aliados, Israel e quem mais estiver junto hoje, oferecemos algo ao Irã que faz com que eles digam, tá bom, acabou, tudo vai voltar a ser como era em meados de fevereiro. Sabe, eles retiram todos os barcos rápidos, todos os drones, todos os mísseis, estão saindo de lá, deixando o Estreito de Hormuz. Ok, isso não vai acontecer, mas vamos supor que aconteça. Vamos dizer que as negociações dão certo e que a partir de 1º de junho essa é a decisão. E todo mundo concorda com isso. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é que todos os donos desses petroleiros têm que dar permissão para os capitães passarem pelo Estreito de Hormuz. E o que eles estão avaliando? Estão pensando em responsabilidade e em segurança. Sobre responsabilidade, nenhum desses navios tem seguro neste momento. Agora, você pode até sair dirigindo seu carro sem seguro e talvez não aconteça nada, desde que a polícia não te pare ou você não se envolva num acidente. Mas, sinceramente, ninguém responsável quer fazer isso. Algumas pessoas até fariam, mas alguém responsável não faz. Então, nenhum desses navios tem seguro. Então, o que vai precisar acontecer para que as seguradoras digam, tudo bem, vamos restabelecer o seguro? Elas vão ter que acreditar que o risco diminuiu a um ponto em que faça sentido voltar a oferecer cobertura. Agora a gente sabe que há minas, certo? No fim de semana atacamos alguns navios iranianos porque eles estavam colocando minas. A gente não sabe quantas são, não importa se é uma mina ou 1000 minas. O fato é que existem minas, certo? Então o Irã diz, tudo bem, estamos fora daqui. Tá, mas quanto tempo vai levar até que haja varredores de minas suficientes passando por ali para que eles possam dizer, agora sim, temos 100% de garantia de que todas as minas foram removidas? Eu não sei quanto tempo. É um mês, são 2 meses, 2 semanas? Eu realmente não sei, mas não é de um dia para o outro, tá? Leva um certo tempo. Certo, então, quando isso acontecer, as seguradoras vão começar a se movimentar e talvez um mês depois disso, ou 6 semanas, ou 2 meses, os avaliadores delas vão voltar e mandar cartas para os donos dos navios dizendo, olha, antes vocês pagavam tanto para ter seguro para passar pelo estreito. Agora custa 5 vezes mais. Aceita ou não? É isso que estamos oferecendo. Aí eles vão voltar para os donos e para os conselhos das empresas e vão discutir o assunto. Então a gente vai ficar rodando em círculos por, digamos, uns 2 meses. Vamos ser generosos e dizer de 4 a 6 semanas até alguém sentir que, ok, agora dá para começar a andar. Certo, então quantos petroleiros estão dentro do Golfo Pérsico? Eu não sei exatamente. Uns 200, talvez chegando perto de 1000. Agora pensa assim, se todo mundo está num cinema e de repente o filme acaba e alguém diz, tá bom pessoal, podem sair. Não é como se todo mundo simplesmente saísse correndo pela porta. As pessoas têm que esperar quem está do lado se levantar, pegar a bolsa, largar a pipoca, ou tem alguém com andador, com cadeira de rodas, alguma coisa assim. E vai levar, sabe, quando todo mundo faz fila direitinho para sair do cinema, isso demora uns 15, 20 minutos. Pois bem, vai levar para esses petroleiros algo como 3, 4 semanas para se reposicionarem, para realmente ficarem numa fila para sair do Golfo Pérsico. Então vamos dizer, 1 mês para resolver a questão do seguro. Depois, mais 2 ou 3 semanas para começar a sair do Golfo Pérsico. Agora, quanto tempo esses navios levam para chegar ao destino? Bom, depende de para onde estão indo, claro. Mas em média vai levar de 4 a 6 a 8 até 12 semanas para chegar onde precisam. E todo esse tempo, todos esses lugares para onde eles estão indo, não tinham petróleo nenhum. Então agora vamos supor que em média leve uns 2 meses até esse petróleo chegar. Ou seja, já se passaram 4 meses desde uma decisão otimista. Então estamos falando de junho, julho, agosto, setembro. No fim de setembro é que o petróleo começaria a chegar em algum lugar. Agora a gente já falou sobre o fluxo.
E a produção? 12 milhões de barris por dia de petróleo estão parados no Golfo Pérsico, na Arábia Saudita, no Iraque, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar e por aí vai. E boa parte dessa produção ou das instalações de carregamento foi danificada por mísseis. Então tudo isso precisa ser consertado. Agora, quando você liga um poço de petróleo depois de ele ter sido desligado, quer dizer, pode até ter um botão que você aperta, certo? Mas não é assim que ele simplesmente volta a funcionar de repente. Tipo, ótimo, a energia voltou, tá tudo certo. Então, a analogia que eu gosto de usar é a seguinte. Quando o encanador vai até a sua casa e fecha a água, ele faz o que precisa fazer, vai embora e, claro, você nem lembra mais disso. Aí, na primeira vez que você abre a torneira ou o chuveiro, o que acontece? Faz um barulhão, espirra água, os canos fazem um monte de ruído, porque a pressão foi interrompida. Pois é, isso é na sua casa, com um encanamento bem limpo, que vai talvez uns 12 metros até a tubulação principal da rua. A gente está falando de poços de petróleo que vão a vários quilômetros de profundidade, não para um encanamento de água, mas para dentro da rocha. Então, quando você liga esse poço, ele vai fazer basicamente o que os canos de água fazem, só que vai continuar assim por semanas, talvez meses, a gente não sabe, até tudo se estabilizar, por causa da complexidade do sistema. Agora, um relatório que eu li ontem do Rabobank diz que 700 mil barris por dia da produção do Golfo Pérsico estão perdidos para sempre, que esses reservatórios foram danificados e não vão se recuperar. Eu conheço o pessoal do Rabobank e tenho certeza de que eles mesmos diriam que esse número não é exato, mas provavelmente é um valor intermediário. Mesmo assim, é um número enorme. Esse é um número bem grande. Isso aí não vai voltar nunca mais. Os reservatórios estão danificados, os canos estão quebrados e não vale a pena consertar, tá? Agora, sobre o resto, quanto tempo leva até que toda a tubulação volte a funcionar, que tudo volte a fluir? Não sei. Meses, talvez. Certo, e quanto aos danos? Quanto tempo isso leva? Bom, e quem vai pagar por isso? Alguém vai ter que bancar. Agora, a grande instalação de gás natural liquefeito no Catar, os donos disseram que vai levar de 3 a 5 anos para consertar tudo. Agora, segunda pergunta. Se você é dono de um navio-tanque e depois de uns 3 meses preso no Golfo Pérsico, finalmente consegue tirar o navio de lá, você vai voltar? Vai encher de novo lá dentro? Não sei. Quer dizer, se você for um operador inteligente, vai pensar 2, 3 vezes. Eu não sei. Sinceramente, não sei se eu voltaria para lá. E isso ainda por cima das companhias de seguro que, bom, podem apoiar ou não. Pois é. Quer dizer, se você leva um calote de um empreiteiro, vai comprar dele de novo? Eu não vou, certo? Então, o ambiente de negócios no Golfo Pérsico está arruinado. Lugares como os Emirados Árabes Unidos, o Catar e outros ali se venderam como um tipo de paraíso do livre mercado, onde todo mundo no mundo quer fazer negócios porque é um ótimo lugar para isso. Não tem imposto alto, o governo não atrapalha, e mesmo sendo países muçulmanos, tem bar, tem bordel, tem jogo, tem tudo para você se divertir. Isso acabou. A confiança nessa estabilidade foi para o espaço. Então veja, e de novo não estou tentando pintar um quadro pessimista ou negativo, estou só tentando mostrar para você, essas são as realidades. Você me perguntou o que o pessoal do setor de petróleo pensa quando ouve esse tipo de bobagem que o Trump ou o Hassler falam. And let me ask you one more level of granularity. Let's take a look at the fleets themselves, at the tanker fleets, the VLCCs, whatever other kind of categories they have. I mean, a lot of these guys have been sitting, some in the Persian Gulf for months. Some got out, especially those that got out before the war. Alguns conseguiram sair, especialmente os que saíram antes da guerra começar. Acho que o último chegou no dia 29 de abril, se não me engano. Isso significa que eles tiveram que encontrar outro lugar para abastecer ou estão simplesmente parados, esperando para ver quando vão poder voltar.
E enquanto isso, não estão ganhando dinheiro. Então, será que ainda vão conseguir manter as tripulações? Ou o pessoal vai embora? E o quão difícil vai ser retomar tudo isso? Conseguir tripulações de navio para voltar a operar, mesmo que consigam resolver todos esses problemas de seguro e de risco que você acabou de mencionar. Olha, essa é uma ótima observação. E vamos levar isso um pouco mais adiante. Vamos imaginar que você é a Arábia Saudita. Quando foi a última vez que você ganhou $1 vendendo petróleo? Quer dizer, eu não sei hoje qual é o percentual do PIB da Arábia Saudita que vem do petróleo, mas eu apostaria que é mais de 80%. E o mesmo vale para os Emirados Árabes, para o Catar, para o Iraque e para todos aqueles países ali. Isso é uma crise econômica absolutamente devastadora para eles. Eles não têm economias diversificadas. São praticamente 100% dependentes do petróleo e não ganham $1 há 3 meses. Então isso volta àquelas declarações cheias de confiança que o Trump fez. Olha, se eu fosse a Arábia Saudita, eu não acreditaria em nada do que ele acabou de dizer. Eu estaria trabalhando o máximo possível nos bastidores para fechar acordos com o Irã, porque eu preciso ganhar dinheiro de qualquer jeito. Tenho que dar um jeito de fazer aquele petróleo voltar a circular. Caso contrário, se eu fosse o MBS ou qualquer um daqueles, quer dizer, eles têm mais príncipes do que dá para contar na Arábia Saudita, eu estaria bem preocupado. É o que o Peter Turchin chama de superprodução de elites. Esses caras vão acabar perdendo tudo rapidinho. O povo está sem dinheiro e os primeiros que vão sentir a raiva deles são justamente os que têm os elites. Quer dizer, nada disso é comentado por aqui, a não ser, claro, o que isso significa para os Estados Unidos, pelo menos na imprensa americana. Mas existe um mundo lá fora passando por isso. Você falou desses navios tanque. O que será que esses caras têm comido nos últimos 3 meses? Eles ficaram sem comida e sem água faz semanas. Isso é uma crise humanitária. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Não, porque eles são tratados como figurantes. As pessoas, os navios, as tripulações, os países, tudo isso é só cenário. O que importa pra gente é como isso nos afeta. E até agora é quase nada. Deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Você explicou muito bem o tamanho do problema. Voltando para o seu dia mágico, seja porque todo mundo concordou ou porque a gente chegou a algum tipo de acordo em que o Irã vai cobrar um pedágio, enfim, algo assim, eles dizem tudo bem, o fluxo normal pode seguir, desde que paguem o meu pedágio, tudo pode passar por ali. A partir desse dia, quanto tempo você calcula? Eu sei que tem muitos fatores, mas quanto tempo você acha que levaria para voltar, digamos, a 80% do que era no dia 27 de fevereiro? Nunca voltar. Nunca. Qual seria o melhor cenário que a gente pode ter daqui a um ano? 45%. And that's not my number, okay? That's Kepler. 45%. E esse número não é meu, é da Kepler. Quer dizer, a Kepler é uma organização internacionalmente respeitada que só faz esse tipo de trabalho. Você pode entrar na internet, pode ir direto no site da Kepler, pode olhar no X ou em qualquer outro lugar onde a Kepler publica e ver as projeções deles. Eles têm alguns cenários diferentes e o que eu considero mais razoável é baseado em tudo que eu acabei de dizer. Então, voltando um pouco. O que eu disse basicamente é que no cenário mais irreal possível, aquele em que a gente conseguiria começar a mover petroleiros pelo Golfo Pérsico em 3 ou 4 meses, a produção necessária para reabastecê-los, se é que alguém vai querer voltar para aquele vespeiro, vai levar bem mais tempo. Ou seja, o melhor cenário possível é, na prática, que nada mude até o fim do ano. Isso se todo mundo fizer as pazes e for um clima de total harmonia entre todos os países. O que convenhamos não vai acontecer.
Well, let me ask you this question. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. A CNN divulgou uma estimativa e olha, não é nada otimista. Eles disseram algo como, se você gostava de pagar $3 o galão, é melhor esperar mais um pouco antes de ver esse preço de novo. Before that comes back around. So how long is it going to be before we actually start to see some relief? Então, quanto tempo vai demorar até a gente realmente começar a ver algum alívio? Olha só, aqui é onde estávamos antes da guerra começar. E aqui é onde estamos agora. Segundo o mercado futuro, vai levar bastante tempo até o preço do petróleo voltar a ficar abaixo dos $70. Dá uma olhada nisso. 2032. Então quer ver a gasolina a $3 de novo? Vai ter que esperar talvez uns 6 anos. Gas again, you're going to have to wait maybe 6 years. And you're saying that's if everything. E você está dizendo que isso é se tudo der certo. Mas isso é uma diferença enorme em relação ao que o Hassett disse. Que olha, até o fim do mês que vem, o preço da gasolina vai estar super baixo. Quer dizer, não dá para esconder isso por muito mais tempo, né? You can't hide that much longer, don't you think? Well, true. Now, in the interest of fairness. É verdade. Agora, olha, para ser justo, o que aquele cara da CNN acabou de mostrar é tão sem sentido quanto o que o presidente Trump e o Kevin Hassett acabaram de dizer. Quer dizer, é verdade, nada do que ele mostrou é mentira. Mas uma curva de futuros não é o futuro. Uma curva de futuros sempre tem aquele formato, porque o mercado sempre desconta o preço que vai pagar lá na frente. Sempre. É assim que funciona, certo? E se a gente olhar de fato para o que chamamos de liquidez, ou seja, quanto dinheiro realmente está nos contratos, eu não estou nem aí para 2030, 2032. E quanto dinheiro tem nos contratos de outubro de 2026? É tipo 20%. Todo o dinheiro está concentrado no começo desses contratos. Então praticamente não tem dinheiro lá na frente. E por isso não significa nada. E muda toda semana. Então eu não acho que... Enfim, eu preciso ser honesto aqui. E embora tudo o que ele acabou de mostrar pareça apoiar o que eu estou dizendo, eu vou te dizer que não. Não acredite nisso, porque esse não é o jeito certo de pensar sobre o assunto. Mas isso levanta um ponto importante, que é o seguinte. Quando você olha para o preço do petróleo, se você é um analista, vai olhar para uma tela. Se é uma pessoa comum, vai ouvir isso na CNN, ou vai ler no jornal, ou em qualquer lugar de onde você tira suas notícias. E esse número, hoje, é o que é? Em $5 por Brent. Algo assim, $89. Certo, 89. Tá bom. Tá bom. Agora, o que esse número significa? Esse é o valor do contrato futuro para o fim de julho. Ou seja, estamos falando de um preço projetado para daqui a 2 meses. Não é o preço que você pagaria por um barril de petróleo hoje. Se você quiser comprar um barril de WTI, agora vai te custar $140 o barril. Então, esse preço que você está vendo aí é basicamente uma aposta de alguém sobre quanto vai custar daqui a 2 meses. Não estou dizendo que está errado, só que é importante saber o que você está olhando. Então, se quiser comprar um barril de petróleo hoje, vai pagar $140, não 89. So, if you want to buy barrel oil today, it's going to cost you $140, not $89. Olha, eu não estou dizendo que uma coisa é verdadeira e a outra não. São apenas coisas diferentes. Mas com base nos fundamentos, é isso que eu queria entender. Talvez você possa me ajudar. Pelos fundamentos que você acabou de descrever, sobre o processo de desaceleração, os oleodutos, a retomada, a questão da energia, do seguro, todas essas coisas. Qualquer avaliação prática sobre o preço do petróleo em julho, se agora o preço à vista está em $140, como eles chamam, não tem como estar em 89 daqui a um mês e meio. Então parece que o mais lógico seria dizer, no melhor cenário, vai estar em 120, 130. E mesmo assim, está marcando 89. Como é que isso faz sentido? Porque esse é um número ponderado pelo risco. Então agora, você e eu podemos ter uma conversa como acabamos de ter, e talvez a gente até concorde.
Agora, o preço em julho provavelmente vai ser algo como $150, digamos assim, não 89. Ok, essa é uma conversa interessante e os dados realmente sustentam isso. Mas agora vem a parte difícil, Daniel. Eu quero que você pegue todo o dinheiro que tem na sua conta poupança e faça uma aposta. Quero que você compre um contrato de petróleo para julho. Quão confiante você está de que o preço vai ser $150? Porque não é isso que todo mundo que está comprando petróleo está dizendo. Eles dizem que vai ser 89. Se você disser que é 150 e estiver errado, você acabou de perder todas as suas economias, tudo o que juntou na vida. You just lost your whole savings, your life savings. And you're going to start getting real conservative about the way you make that. E aí você começa a ficar bem mais conservador na forma como faz essa aposta, em parte porque está olhando o que todo mundo mais está fazendo. E então você se pergunta, tá, mas o que exatamente é diferente na forma como eles pensam em comparação com a forma como eu penso? E o jeito que eles pensam é o seguinte: isso precisa se resolver. Vai se resolver. Tem que se resolver. É tipo o Marco Rubio. Ele estava num avião um dia desses e disse: isso não pode continuar assim, com hormônios. É ilegal. Ah, tá bom, certo. E eu, fiz um comentário lá no X e falei: olha, compra uma passagem para a realidade, Jay. Pode até ser ilegal, mas é assim que as coisas estão. Vocês é que bagunçaram tudo. Você e o seu chefe. Agora não tem para onde olhar. Foram vocês que fizeram isso. You did this. Stop whining and find a way to make it go away. Para de reclamar e dá um jeito de resolver isso. É disso que a gente precisa. Não de ficar dizendo: não é justo, não devia ser assim. Mas o meu ponto, Dani, é o seguinte: nos mercados futuros, a gente está numa situação agora que, olha, eu já perdi a conta de quantas vezes ouvi gente dizendo que isso é sem precedentes. Tudo é sem precedentes. Pois eu tenho uma novidade para você. Na indústria do petróleo, eu estou nesse ramo há 50 anos, não existe nenhum precedente histórico para o que está acontecendo agora. Então, ninguém sabe como avaliar. Ninguém, porque nunca aconteceu antes. A gente não tem nenhum exemplo para comparar. Não dá para dizer o que vai acontecer. E aí todo dia surge informação nova. Parte dela é útil, parte é furada. Mas o jeito que um contrato futuro é liquidado é o seguinte: tem duas pessoas ou duas partes. Tem um grupo que segue o presidente Trump, e eu costumo chamar esse grupo de dinheiro burro, por falta de um termo melhor. Eles dizem algo tipo: o preço do petróleo vai chegar a $80 em algumas semanas, como Kevin Hassett falou. Aí tem gente que pega todas as economias da vida e aposta nesse petróleo a $80. Mas para cada pessoa que faz essa aposta, tem alguém do outro lado dizendo: não, isso está errado, eu vou ganhar dinheiro com essa operação. A questão é, até onde eu estou disposto a ir? Eu digo: você acha que vai ser 80? Eu aposto que vai ser 90. Eu não preciso dizer que vai ser 100 nem 110, só preciso ganhar a aposta. E eu sei que se você disser 80, você vai perder. Então, para mim, o jogo já está ganho. Eu já lucrei um monte. Isso é o que a gente chama de descoberta de preço. E estamos no momento em que toda a estrutura do mercado de petróleo está no ar. Ninguém sabe para onde isso vai, porque nunca estivemos numa situação como essa antes. Cada pedacinho de informação, seja verdadeiro, falso ou só um boato, faz alguém colocar dinheiro na mesa. E é por isso que o preço é tão volátil. Sobe e desce, porque tem dinheiro esperto e tem dinheiro burro. Eu chamo de dinheiro burro. Talvez seja um pouco duro, mas é o dinheiro menos informado, que realmente acredita na propaganda que você acabou de mostrar. E eles não colocariam isso no ar se as pessoas não acreditassem. Então o mercado precisa de tempo para digerir tudo isso. E no fim das contas, o que vai acontecer é que a realidade vai mostrar para esses caras que apostaram errado, dizendo que o barril ia estar a $80 em julho. Eles vão parar de fazer essas apostas. Eles vão dizer assim: tá bom, eu vou fazer outra aposta aqui para agosto, mas dessa vez vai ser de $90, não 80. Aí vai ter alguém que responde: não, isso também está errado.
Eu aposto 100. Só que em algum momento esse dinheiro bobo acaba. Acabam as pessoas dispostas a apostar baixo. E quando isso acontecer, todos os efeitos, os impactos em cadeia dessa ruptura vão bater com força em lugares como a Europa e os Estados Unidos. Aí, não importa o que o Kevin Hassett diga, todo mundo vai dizer isso é mentira. Não é verdade, porque eu acabei de ir ao posto de gasolina e eu sei. E quando isso vai acontecer? Vai ser até julho. Então agora a gente está vivendo das nossas economias. Está vivendo dos estoques. Então, uma coisa é ter dinheiro burro. Não tô te ouvindo de novo. Você não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo de novo? Dan, você quer me dizer qual é a pergunta? Aí eu respondo com prazer. E aí eu vou sair de novo. Qual é a diferença? Agora, é o dinheiro burro e o dinheiro esperto, o que quer que esteja influenciando o preço aqui. Mas o que acontece quando chegar o momento em que simplesmente não houver diesel suficiente para colocar no tanque e a gente não conseguir mais fazer comércio? Certo, tudo bem. A gente tem o dinheiro burro e o dinheiro esperto se enfrentando. Ele quer saber o que acontece quando simplesmente não tem produto suficiente disponível por causa do excesso. Ou, desculpe, por causa da falta de produção. Bom, é aí que o preço dispara. E o que eu estou dizendo é o seguinte: eu já fiz simulações sobre isso, e outras pessoas também. E quando lugares como os Estados Unidos forem atingidos pela realidade disso, e eu já disse que isso vai acontecer em algum momento, não vai ser de um dia para o outro. Vai acontecer em etapas. Mas no fim de junho, meados de julho, vai bater forte. Tá me ouvindo agora? Aliás, tô. Nessa altura, o preço que aparece na sua tela vai estar bem próximo do preço real de mercado. Aí a gente vai estar em $150. E eu acho que vai subir mais. Acho que vai chegar, quer dizer, pelos meus modelos, a 160, 180, ponto em que a destruição da demanda começa a acontecer. E para quem não sabe, você pode explicar o que é isso? O preço sobe tanto que eu acabo não enchendo o tanque. Ou se encho, coloco só até metade. Ou então dirijo menos. Onde der para reduzir meu consumo de produtos derivados de petróleo, eu reduzo. Então, quando o preço fica alto demais, eu faço escolhas, uso menos óleo e todo mundo faz o mesmo. Aí chegamos, digamos, a 160, 170, $180 e o preço começa a cair porque a demanda diminui. Nos meus modelos, o valor não deve ficar abaixo de $105 no cenário mais provável. Num cenário mais negativo, a gente nunca mais volta para 130. Mas no melhor cenário, que indica que até o fim do ano as coisas, não dá para dizer que voltam ao normal, mas que estão indo na direção certa, é isso. Então o preço vai subir, vai cair, depois vai subir de novo devagar e vai se manter. O preço médio do WTI ou do Brent deve ficar em torno de 115, $120 e permanecer assim, certo? Certo. Então o que acontece se, voltando àquele seu cenário ideal em que tudo foi resolvido e a gente começou a parte mais difícil? Mas e se os bloqueios opostos continuarem, digamos, até o fim de junho, e a gente ainda não tiver chegado nesse ponto de partida? Então a gente chega a $200. E a mesma mecânica se repete. Quero dizer, quanto mais alto o preço vai, mais extrema vai ser a destruição da demanda. Mas o cenário é o mesmo. A diferença é que o preço para onde ele cai, em vez de ser 105, passa a ser 140 ou algo por aí. Quero dizer, isso é um evento que muda o mundo, Dani. Não tem outra forma de dizer. O petróleo é o quê? É a economia. Então, para usar um exemplo meio bruto, que eu já usei antes. Se você sai do seu prédio ou do seu escritório hoje com um amigo e esse cara é atropelado, começa a sangrar e perde 20% do sangue. É isso que está acontecendo com a economia mundial agora. A gente acabou de perder de um dia para o outro 20% do nosso suprimento de sangue no Golfo Pérsico. E aí, o que acontece?
Você precisa levar esse cara para o hospital, tipo, imediatamente. You got to get that guy to a hospital, like instantly. If you don't get him to a hospital, he's dead, right? Se você não levar ele para o hospital, ele morre. Certo. Tá bom. Tem alguma coisa que dá para fazer enquanto a ambulância não chega? Claro, olha. Talvez a maior parte do sangue esteja saindo da perna dele. Então amarra um torniquete ali. Pronto. Em vez de perder 20% do sangue, ele perde 15%. No melhor dos cenários, o cara sobrevive. Você consegue levar ele para o hospital antes de morrer, mas provavelmente vai perder a perna. Pode perder mais. O cérebro pode parar de funcionar direito, pode ter tido um derrame, pode não conseguir mais falar, pode até continuar vivo. É desse mundo que a gente está falando. Se você não faz isso, ele sangra até morrer no estacionamento. E nada volta ao normal, como Kevin Hassett disse. O mundo real não funciona assim. Deixa eu te fazer essa pergunta, porque muita gente não entende isso. As pessoas pensam assim: tá bom, 20% do fornecimento mundial de petróleo e gás vinha dali. Tudo bem. Então vamos para os outros 80%, cada um produz um pouquinho mais e pronto, a gente substitui. O que você responde a esse argumento? Olha, antes de tudo, não é assim que funciona. Quero dizer, por que a gente é tão dependente do Golfo Pérsico? Primeiro, porque eles têm as reservas e o resto do mundo não tem. Mas agora voltamos à questão da qualidade do petróleo, certo? Então, de onde você vai tirar esse petróleo extra? Vai tirar dos Estados Unidos? Vai produzir mais petróleo leve que você nem consegue usar. Sabe, pode tentar pegar da África Ocidental, eles também têm petróleo leve. Ou vai tentar fazer a Venezuela produzir mais. Boa sorte com isso. Mas lá o que você vai conseguir é borra, é piche. Sinceramente, o único outro lugar fora do Golfo Pérsico que tem uma grande oferta diária, do tipo certo de petróleo, é a Rússia. Então, se você está se perguntando por que estamos relaxando as sanções sobre o petróleo russo, é por isso. É porque, veja bem, a Rússia, os Estados Unidos e a Arábia Saudita são os 3 maiores produtores de petróleo do mundo. E muito do petróleo russo se encaixa perfeitamente naquele tipo ideal para produzir diesel, querosene e combustível de aviação. E, aliás, o Putin não é bobo. Enquanto todo mundo está focado nesse assunto, ele está se movendo de novo sobre a Ucrânia, não é? A gente já falou sobre isso mais cedo, em um dos nossos programas sobre o que pode estar chegando muito em breve. Olha, como prometido, você não se intimida e não faz concessões para trazer a verdade para a gente sobre esse assunto. E é algo que a gente realmente precisa saber. Pouquíssimas pessoas entendem o que você acabou de explicar aqui de um jeito que todo mundo consiga compreender. Então eu fico muito, muito grato por você ter vindo, para que a gente pelo menos saiba o que realmente está por vir. Muito obrigado por isso, Art. Eu agradeço. E antes da gente encerrar, eu só quero que as pessoas entendam o seguinte: isso não é uma visão estranha ou radical que só o Art Berman tem. Se você entrar em qualquer uma dessas plataformas e procurar, dá uma olhada no que o Jeff Curry, tem que ouvir o que o Eric Nuttall tem a dizer. Ouve o que o Anas Alhaji tem a dizer. Ouve o que o Rory Johnston tem a dizer. Eu poderia continuar citando nomes. São pessoas de altíssima credibilidade, muito respeitadas no meu meio, e todas vão te contar alguma versão da mesma história que eu acabei de contar. Uns vão ser mais radicais, outros menos. Mas todos vão dizer que isso é um evento que muda o mundo. A gente não vai sair desse buraco. Ninguém está seguro. Ninguém escapa. Os Estados Unidos não estão imunes. Todos eles vão te dizer a mesma coisa. E tem muita gente inteligente, mesmo fora desse círculo, gente que trabalha com que pensa exatamente assim. Eu consigo pensar em alguns agora mesmo. Gente como o Tavi Costa e o pessoal da Bianco Research. E dá uma olhada na HFI Research. Quer dizer, eles veem a mesma coisa.
o Mohamed El-Erian, lá no Reino Unido, até a Christine Lagarde e o Jamie Dimon, dos grandes bancos. Todos eles estão dizendo uma versão do que eu estou dizendo para você. Talvez não de forma tão direta quanto eu, mas se você não acredita em mim, vai lá e confere. Vê o que eles estão dizendo. E se pergunta o que o Bear Maland. Será que é só conversa? Porque o que você vai descobrir é que não. Essa é a visão principal, Cruz, que realmente entendem. The mainstream view among people who know. E eu posso confirmar isso pessoalmente, porque eu olhei mais ou menos metade daquela lista. Esse é um dos motivos pelos quais eu quis te trazer aqui também. Certo. Tudo bem. Bom, não sei o que está acontecendo com o áudio, mas muito obrigado por participar. Agradeço de verdade. Espero que todos vocês ainda estejam me ouvindo e a gente se vê amanhã no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque a gente odeia encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso, então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.